Bom, vamos fazer a correção agora do PET do primeiro ano da quarta semana, ok? Eu escolhi essas duas questões aqui, a questão 3 e a questão 9. A questão 3 apenas a letra A, ok? Pelo fato dela exigir um raciocínio mais apurado, vamos trabalhar com ela e depois a gente vai fazer a número 9. Vamos fazer uma leitura aqui da primeira. Número 3. Determine a expressão algébrica que permite modelar a relação existente entre os valores assumidos pelas grandezas x e y nos dois casos indicados nas tabelas abaixo. No caso, como eu já disse, escolhi apenas a letra A, ok? A tabela da letra A está aqui, valores x e y, uma tabela de duas linhas, onde x varia de 1 a 7 e o y está variando de acordo com a determinada relação de 5 a 17. Para adiantar um pouquinho, eu construí aqui um diagrama, pequeno diagrama, que vamos fazer a ligação entre os valores de x e y, correspondente a essa tabela aqui que a gente acabou de ver, ok? O 1 aqui tem 3 reticências, apenas para mostrar que ele está crescendo de 1 a 17, variando de 1 em 1, mas para ganhar espaço aqui, eu escrevi essas reticências, tá ok? Então, a partir de 1 até 5, 6, 7, tal. Vamos lá. O 1, quando x vale 1, o y vale 5. Aqui está um pouquinho torto, vocês desculpem aí, porque mão livre já viu, né? Quando x, de acordo com a tabela, for 2, o y vai corresponder ao 7. Quando x for 3, equivale a 9. Quando x for 4, y vale 5. Quando x for 5, y vale 13. Quando x for 6, y vale 15. E quando x for 7, y vale 17. Bom, vamos começar o seguinte raciocínio. Eu tenho que montar uma equação variando valores de x e y. Então, o que vai acontecer? Eu tenho um y qualquer, onde o x vale alguma coisa, que somado a alguma coisa eu encontro esse correspondente em y. Então, vamos pensar. Ora, x igual a 1, y igual a 5. Então, se eu pensar, meu x vale 1, se eu somar 4, eu encontro 5, né? Não é? 1 mais 4 igual a 5. Opa, funcionou bem. Vamos ver se vai funcionar para o próximo. X vale 2. 2 mais 4 é 6. Mas de acordo com a minha relação, de acordo com a tabela, o y vale 6? Não. Então, isso aqui não funciona. Bom, então como que eu vou fazer? Se eu tivesse um x, vamos pensar da seguinte maneira, se eu tivesse um x igual a 0 aqui, não tem, mas se eu tivesse x igual a 0 e somasse ele com 3, então, vamos ver se vai funcionar. X igual a 0, y vai dar 3, beleza. Não tem aqui, mas o y seria 3. Então, vamos ver se vai funcionar com 1. 1 mais 3 igual a 4. Não é, porque o 1 está correspondendo diretamente ao 5. Portanto, não será nem x mais 4, nem x mais 3. Bom, então se não funciona com x sozinho, eu vou começar a pensar o seguinte, eu tenho que multiplicar o x por algum número, que na hora que eu somar com alguém, vai encontrar o valor correspondente em y. Lembrando que essa relação, gente, tem que funcionar para esses valores em x. E, na realidade, ela vai funcionar para qualquer valor em x, mesmo eles não estando relacionados aqui. Ou seja, valeria para o 0, vai ter que valer para o 8, para o 9, para o 10 e assim sucessivamente. Porque uma relação, gente, ela tem que pegar valores em x, quaisquer valor que eu quiser no conjunto x, e esses valores vão ter que encontrar os seus correspondentes em y. Senão a relação não vale.
Bom, eu comecei com isso aqui, x mais 4 e x mais 3. Bom, vamos pensar então, se eu multiplicar o x por alguém e somar com alguém, se eu encontro lá. Vamos testar então, já que 1 não deu, vamos testar o 2. 2x, mas 2 vezes 1 é 2, não corresponde aqui. Mas se eu pegar 2 vezes 1 mais 3, vamos ver se vai funcionar? Então vamos lá. Vamos testar como se fosse zero. Se tivesse o zero aqui, seria 2 vezes 0, 2 vezes 0, mais 3, 3. Não está aqui. O 3 estaria representado aqui, mas o x igual a 0, ele não pediu. Então vamos testar. Vou botar um y aqui, né? Só para ficar bonitinho. Vamos testar com 1. Vamos ver se vai funcionar? 2 vezes 1 mais 3, ou seja, x vale 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 3 igual a 5. Opa, para 1 funcionou. Vamos ver se vai dar com 2. Y é igual, botando 2 no lugar do x. 2 vezes 2 mais 3. 2 vezes 2 é 4. 4 mais 3, 7. Opa, o 2 está ligado no 7. Então, já tem uma boa chance desta relação aqui ser a que eu estou procurando. Não vamos ficar testando um por um, não. Porque já funcionou para o 1 e para o 2. Vamos testar com 7 de uma vez? Então, y é igual. Vamos colocar o 7 no lugar do x. Então, vai ser 2 vezes 7. 2 é 7, 14. 14 mais 3, 17. Olha, deu certo. Portanto, se deu certo para o 1, deu certo para o 2 e deu certo para o 7, vai dar certo para esses aqui também. Portanto, a relação que eu procuro, ela é y igual a 2x mais 3. É essa relação que vai relacionar todos esses valores da tabela com esses valores aqui da tabela em y. Tá ok? Agora vamos para a outra, para a segunda questão. Vou baixar aqui um pouquinho a câmera, para a gente poder ler tudo. Como eu disse, eu escolhi a questão número 9 do Enem de 2017. Um sistema de depreciação linear, estabelecendo que após 10 anos o valor monetário de um bem será zero, é usado nas declarações de imposto de renda de alguns países. O gráfico ilustra essa situação. Está aqui um gráfico, onde no eixo da vertical estão os valores monetários e no eixo horizontal está o tempo em anos. Vamos chamar esse gráfico aqui de y e esse gráfico aqui de x, que é o que a gente sempre faz. Ou seja, x varia em anos e y varia em valores monetários. O que esse gráfico está falando? Que no ano zero, ou seja, quando eu adquirir um bem, ele vai ter um determinado valor. E, à medida que o tempo passa em anos, esse valor decresce, até chegar ao valor monetário zero em 10 anos. Ele está falando mais aqui. Uma pessoa adquiriu 2 bens, A e B, pagando 1.200 e 900 dólares, respectivamente. Ou seja, num bem, 1.200 e no outro, 900. Esses 2 bens vão se desvalorizando paulatinamente até chegar em 10 anos não valendo nada. Considerando as informações dadas, após 8 anos, qual será a diferença entre os valores monetários em dólar desses bens? Ou seja, após 8 anos de uso, o bem A tem um valor, o bem B tem outro valor. Ele quer saber, nesse 8º ano, quanto que é a diferença do valor do bem A e do bem B. As opções estão aqui. Bom, lembrando, gente, para fazer essa questão, se formos usar a matemática pura e simples, ela tem 2 formas, né? Nós podemos usar a geometria analítica e também o teorema de Tales, mas nós estamos mexendo com Enem, gente. E no Enem, a gente não dispõe muito de tempo para fazer certas coisas, ou seja,
se nós fizermos um raciocínio mais lógico, usando a matemática, talvez a gente chegue num resultado mais rápido. E eu vou construir um raciocínio aqui que nós vamos utilizar não só as equações de primeiro grau, que é o que está proposto no PET, como nós vamos utilizar um raciocínio bem lógico e bem mais rápido, mais matemático, sem usar muita formalidade, e nós vamos encontrar um resultado. Bom, deixa eu pensar, deixa eu colocar um 9 aqui, só para diferenciar da questão acima, tá? Que afinal de contas eu tomei um pouco do espaço aqui. Mas esse espaço que está aqui vai dar para resolver. Vamos chamar de y1, ok? O valor do bem A, que é 1.200, ok? Então vamos lá, vamos pensar o seguinte: eu tenho um determinado valor bem, que à medida que ele vai passando o tempo, ele vai chegar no final valendo zero. E claro, no primeiro ano, ou seja, no momento que eu comprei, até inteiro 1 ano, ele vale 1.200. Mas eu estou diminuindo esse valor com o passar do tempo, de maneira que quando chegar no 10º ano, lembrando que anos varia x, né? No eixo x, ou seja, o ano 0, o ano 1, o ano 2, o ano 3 até o ano 10, eu tenho que fazer uma conta aqui de jeito que eu determine o valor desse bem. Então vamos pensar, no primeiro ano, alguma coisa aqui tem que dar zero. Para eu fazer esse cálculo, fazer 1.200 menos 0, 1.200, que é o ano 0 aqui no gráfico. E quando der 10, eu vou multiplicar esse valor aqui determinado por x, que na hora que eu subtrair de 1.200 menos 1.200, ou seja, algum valor aqui para x, valendo 0, de acordo com o gráfico, 1.200 menos 0, 1.200. E quando for 10, o x aqui variar em 10, 1.200 menos 1.200 dá 0. Por qual número que eu multiplico 10, que eu subtraio de 1.200, dá 1.200? E por qual valor que eu substituo, que eu subtraio 1.200 por ele, na hora que eu fizer essa conta, dê 1.200? Será 120, né? Vamos ver se é? Lembrando que entre um número e uma letra, nós temos uma multiplicação. Então, vamos ver se vai dar. No ano 0, eu tenho que pôr 0 aqui. 120 vezes 0, 0. 1.200 menos 0, 1.200. E no ano 10? 120 vezes 10, 1.200. 1.200 menos 1.200, 0. Portanto, a primeira equação, eu teria que trabalhar desse jeito. 1.200 menos 120 vezes x. E detalhe, gente, observe que a inclinação do gráfico é decrescente, né? E o meu x aqui é negativo, então isso aqui está certo. Essa equação está certa, porque o sinal do x é zero, é negativo. Isso aqui dá um número negativo. Bom, ele quer saber quanto que vale esse bem aqui em 8 anos. Então, basta colocar 1.200 menos 120 vezes 8. Não é o que eu quero? Não é 8 anos? 120 vezes 8, é só fazer na máquina aí, vocês vão ver que 120 vezes 8 vai dar 960. Lembrando que eu tenho que fazer a multiplicação primeiro, né, gente? Não podemos esquecer disso, não. Tem uma multiplicação e uma subtração. Não interessa a ordem que aparecer. Se não tiver um parêntese, aqui a multiplicação tem que sair primeiro. Então, 120 vezes 8, 960. 1.200 menos 960, o primeiro bem, após 8 anos, vale 240. Nós vamos chamar de y2 o valor do bem 2, que seria $900. O raciocínio é o mesmo, porém agora eu não posso usar a equação com esses valores. Eu tenho que trabalhar com 900. Por qual número que eu multiplico x por 10 e dá 900? 90, né, gente? 90 vezes 10, ou seja, no 10º ano,
90 vezes 10, 900. 900 menos 900, 0, do jeito que está aqui. Só que eu quero em 8 anos, né? 900 menos 90 vezes 8. Vou acertar isso aqui. Bom, o valor 2 vai ser 90 vezes 8, 720. 900 menos 720, o segundo valor é igual a 180. Ele está querendo o valor entre os dois bens respectivamente. Então, ele está querendo o valor do primeiro menos o valor do segundo. 240 menos 180, isso me dá 60, ou seja, $60. E isso está na letra, vamos arredar para cá um tiquinho, na letra B. Portanto, a diferença entre os dois bens em 8 anos será $60. Qualquer dúvida, gente, pode chamar no privado que a gente tira outras dúvidas que surgirem, ok? Um abraço a todos.